Saudações, amados Teófilos. São 20 horas 13 minutos do dia 22 de 6 de 2019. Eu tenho que transmitir sempre essa recomendação em todos os vídeos. Desculpe se é cansativo, mas é que algum teófilo pode pegar um vídeo desse, encontrar um vídeo desse na metade do assunto e sentir a vontade de conhecer desde o princípio. Então, o que eu tenho gravado está no meu site. Então, eu já gravei o prefácio, introdução, primeiro capítulo. Hoje nós vamos gravar o sexto capítulo e quem quiser encontrar desde o prefácio, vocês podem ir no meu site, escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com. Então, portanto, não há necessidade do amado ficar em dúvida por estar pegando o assunto na metade, né? Então vamos lá. Vamos iniciar hoje capítulo 6, só que já vamos... Os destinados para a ira, esse é o título. Já vamos começar com uma passagem do apóstolo São Paulo, o primeiro capítulo da carta aos Efésios, do apóstolo São Paulo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Porquanto os que de antemão conheceu, que foi desde antes da fundação do mundo, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Estes dois parágrafos em negrito são, respectivamente, extraídos de citações do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios e do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. O Espírito de Jesus Cristo é onisciente, ou seja, sabe de todos os fatos, considerando também o fator tempo. Então, sua onisciência é de eternidade a eternidade. O Espírito de Jesus Cristo sabia que Adão e Eva comeriam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de criar o homem. Eu não diria só que sabia, como produziu o roteiro da história como autor. Vejamos uma parte do diálogo da serpente com Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis conhecedores do bem e do mal, como Deus. Vou ler de novo. Porque Deus... Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus tinha dito que eles morreriam, mas é a morte física. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. A serpente não mentiu para Eva, pois embora o Espírito de Jesus Cristo tenha estabelecido a morte física, ele não alterou o espírito do homem, que é a sua imagem e semelhança. E o espírito do homem não perdeu sua eternidade, pois a sentença proferida foi apenas
com relação à carne. Quanto à sugestão que a serpente faz, que é de sermos iguais a Deus, se observarmos bem profundamente, nosso ego é ele quem tem esse desejo, pois ao fazermos questão do livre-arbítrio, estamos negando nossa dependência do Espírito de Jesus Cristo. Não foi o Espírito de Jesus Cristo que nos deu o livre-arbítrio, como muitos dizem, mas Eva o tomou ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E daí por diante, o ser humano passou a ter a falsa sensação de possuir livre-arbítrio. Nós só teríamos o genuíno livre-arbítrio não só quando decidíssemos nossos destinos, mas se pudéssemos controlá-los. Não há necessidade de que ninguém externo a nós sugira isso. O próprio ego já o faz. Nós vivemos a nos iludir, achando que a vida pode ser controlada por nós e que não dependemos do Espírito de Jesus Cristo para nada. Vamos fundamentar o fato de não ser mentira a afirmação feita pela serpente, de que eles não morreriam ao comer o fruto, com palavras do próprio Jesus Cristo. Vamos à passagem. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho da sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos os escolhidos e predestinados vivem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículos 37 e 38. Agora vamos fundamentar a afirmação feita pela serpente, de que o homem se tornaria igual a Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que também não era mentira, como é dito pelo próprio Espírito de Jesus Cristo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e também tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Preciso, antes de continuar nosso assunto, justificar a aplicação de plural nessa passagem. Pois Moisés inicia seu livro no original hebraico, chamando o Criador Elohim, que significa Deus, mas esta palavra, por receber o sufixo in, torna-se o plural de Eloá, que é Deus no singular. Grafar um nome no plural, na expressão idiomática hebraica, era uma forma de dar máxima reverência, e até afirmo ser por causa das múltiplas manifestações do Criador que nós trataremos mais adiante em outro capítulo. Os tradutores da Bíblia, nos 5 primeiros dias da criação, onde o Criador é tratado na terceira pessoa, ignoram a condição de plural para não conflitar os demais idiomas. Porque lá no original está no plural, por causa do que eu já expliquei, por causa da reverência. Pois já começavam pela primeira frase do livro, ficaria assim. Ó como ficaria se eles traduzissem sem retirarem o plural. No princípio, criaram os deuses o céu e a terra, caracterizando assim um politeísmo. Os tradutores da Bíblia são todos trinitaristas, ou seja, acreditam na Trindade, e por este motivo aproveitaram que no 6º dia da criação a referência ao Criador é na primeira pessoa. Então não omitiram o plural e ainda fizeram concordância verbal, e ficou assim: façamos o homem à nossa imagem. E isso acaba por parecer que as 3 pessoas da Trindade confabularam quanto à criação do homem, e isto é improcedente. Esta pluralização ocorre no 6º dia da criação,
assim como nesta última passagem citada, e também no episódio da Torre de Babel. Mas ao longo deste compêndio veremos várias provas de que a Trindade é uma denominação inapropriada para o Espírito de Jesus Cristo, que é uma única pessoa e possui um único centro de vontade. Não há nenhuma fundamentação bíblica dizer que a serpente seja Satanás. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e capítulo 20, versículo 2, é mencionada a antiga serpente como sendo o dragão ou o diabo. Afirmo que esta antiga serpente não tem nenhuma relação com a serpente de Eva. O que temos certeza é que ela não passava de uma simbologia alegórica, porque serpentes não falam. A serpente simboliza o conhecimento e a curiosidade. Além disso, na anatomia, ela tem um formato semelhante ao nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula raquidiana. O nosso sistema nervoso, associado a uma produção harmoniosa de hormônios, motivam nossas vontades. Nós temos uma alma que é o centro de nossas vontades e emoções, que na Bíblia também é chamado de coração. Em nossa mente carnal, temos um componente chamado ego, que é responsável por administrar e realizar a realização de nossas vontades. O ego é antagônico ao nosso espírito. Para cumprir sua missão, o ego não leva em conta valores espirituais, quando muito é inibido por valores sociais. Concluo que a serpente simbolizava o ego de Eva. Se observarmos o capítulo 2 de Gênesis, veremos que o Espírito de Jesus Cristo transmitiu a ordem somente para Adão, enquanto que Eva ainda não tinha sido formada. E o Senhor Deus, aí vai a passagem, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Nada é demonstrado no sentido de que Adão tivesse transmitido tal ordem para Eva, a não ser quando ela é questionada pela serpente, que demonstra que já sabia da ordem. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. De que forma será que Adão passou esta ordem para Eva? Será que ele deu a ênfase necessária? Observa-se que Eva menciona que não poderia ser nem tocar, o que Deus não disse para Adão. Vamos verificar um fato ocorrido no deserto enquanto o povo hebreu, os judeus, estavam cumprindo os 40 anos de perseguição determinados pelo Espírito de Jesus Cristo. Então, aí a passagem. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aí pulando um pedaço, nós vamos ver aqui. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse para a de bronze, sarava. Números capítulo 21, versículos 6 e 8. Se a serpente tivesse uma simbologia maligna, o Espírito de Jesus Cristo não mandaria Moisés usá-la como a cura do povo. Observem outra passagem relacionada a esta, com palavras de Jesus Cristo no Evangelho de São João. Vamos lá a passagem. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Quando a cruz foi levantada com Jesus Cristo pregado nela, houve uma semelhança na maneira que Moisés ergueu o mastro onde foi colocada a serpente de bronze, ou como também é dito, serpente abrasadora. Quem na verdade mentiu pela primeira vez na história bíblica foi Caim, o pai da malignidade, assim como cometeu o primeiro homicídio. Passagens que demonstram a presciência do Espírito de Jesus Cristo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, que é uma medida de comprimento, ao curso da sua vida? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 27. Outra passagem. Não se vendem 2 pardais por um asse. Um asse é a moeda corrente, 16 asses era igual a 1 denário, né? Era uma fração do denário. Não se vendem 2 pardais por um asse. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo do 29 ao 31. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um fio de cabelo branco ou preto. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 36. Existe uma frase de Fernando Sabino, jornalista e filósofo brasileiro, que diz o seguinte: no fim tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegou o fim. Antes de continuar esse assunto, quero comunicar ao amado Teófilo que na psicologia e psiquiatria forense, recentemente foi identificado um fenômeno que serve muito bem para ilustrar a ilustração deste capítulo. Existe um grupo de pessoas, não se sabe ao certo em que proporção, mas que alguns psicólogos e psiquiatras já divulgaram sua estatística. Uma delas diz que há uma proporção de um caso a cada 23 pessoas da população mundial. Eu, particularmente, acho que o número deve ser bem maior, pois esta estatística se baseia em casos identificados. São, no caso, pessoas que têm um comportamento prejudicial às pessoas ao seu derredor e à sociedade, sem sentirem nenhum grau de culpa ou remorso. Não aceitam cumprir leis, regras ou acatar e respeitar a autoridade. E se divertem em usar sua argúcia para burlá-las. Essas pessoas são incapazes de terem qualquer sentimento. Alimentam seus egos, divertindo-se com a manipulação das pessoas e da sociedade. E o êxtase delas está em exercer poder por suas faculdades intelectuais ou por sua simples esperteza. O amado Teófilo deve achar que, por suas características, essas pessoas sejam fáceis de ser identificadas. Mas não é bem assim. Por sua perspicácia, são verdadeiros atores e atrizes. Dissimulam muito bem o nosso comportamento. Como se fossem pessoas normais, conseguem chorar, fingindo sentimentos, mas totalmente falsos. São autores dos chamados crimes perfeitos. Na novela Caminho das Índias, a autora Glória Pérez retratou muito bem estas pessoas, através do personagem Dr. Castanho, que era um médico psiquiatra representado por Estênio Garcia. Ele, em certo capítulo da novela, disse: o gato está para o rato, assim como o psicopata está para a sua vítima. A vantagem do rato é que ele sabe quem é o gato. Apresentam ou
um alto coeficiente de inteligência e, quando não, apresentam um alto nível de coeficiência emocional. Exatamente por não terem emoção, eu diria que são frios. Em alguns casos mais graves, assumem até a posição de matadores em série. E nos casos mais brandos, manipulam pessoas através de histórias fictícias que levam e trazem, adaptando a versão da história ao emocional de cada pessoa, provocando intrigas que os beneficiam material e financeiramente falando. Entre vários grupos enquadram-se os estelionatários. Eles sabem que as outras pessoas têm um ponto fraco em relação a eles, pois as pessoas normais têm emoções, sentimentos, remorso, arrependimento. Neles, o ponto forte é que eles não têm nenhum desses sentimentos. Por isto sabem muito bem usar os sentimentos de quem tem como se fossem cordinhas de marionetes. Essas pessoas são chamadas de psicopatas ou sociopatas, mas a psiquiatria forense já determinou que não se trata de doença, pois os criminosos examinados em suas pesquisas apresentam um sistema nervoso central perfeitamente sadio e não são loucos. Existe neles um desvio de caráter e, por não serem doentes, não existe a mínima esperança de cura. A reeducação já foi experimentada por inúmeras vezes, em inúmeros casos, com 0% de resultado. São pessoas destinadas para a ira. Vejamos algumas passagens onde são mencionadas essas pessoas. Vamos à passagem. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Epístola Universal de Judas, não Iscariotes, capítulo único, versículo 4. Por isto está na Escritura, outra passagem. Pois isto está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, que é Jesus Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Texto citado do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Esse texto foi citado no profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Primeira Epístola Universal de São Pedro, capítulo 2, versículo de 6 ao 8. Outra passagem. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 12. Outra passagem. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Não, desculpa, é uma interrogação. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgai com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já descaminham, proferindo mentiras. Então vou repetir. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras.
Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamento. Salmos capítulo 58, versículo do 1 ao 5. Apenas quatro passagens, mas depois que o amado Teófilo aprende a localizar essas passagens, não escapará uma de seus olhos. Durante a leitura, pois são muitas, mas porque Deus faria tamanha maldade? Nós não temos a mínima condição de julgar, e muito menos de compreender o nosso Criador. Existe uma passagem que nos faz ver a onisciência temporal e também que nele não há maldade. Então vai a passagem. Estas coisas vos tenho dito para que não tenhais paz. Estas coisas vos serão ditas para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33. Existe um motivo para que ele, durante a nossa criação, nos tenha feito passar por um mundo atribulado, mas pode ser que venhamos a saber o porquê quando ressuscitarmos, que é quando a nossa criação se concluirá. Então vai uma passagem. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículos 9 e 10. Observem que na penúltima passagem ele diz que venceu o mundo, mas todo teólogo que se preza sabe que a vitória de Jesus Cristo foi a sua ressurreição. E quando ele proferiu esta passagem, a ressurreição ainda não havia ocorrido, mas ele usa o verbo vencer no passado, como se a ressurreição já tivesse ocorrido. Ou seja, para o Espírito de Jesus Cristo, toda a história da humanidade já transcorreu. E ele fala uma frase bem significativa na cruz, quando expira e adormece. Tudo está consumado. Então, é isso mesmo que o amado Teófilo entendeu. Nós ainda estamos sendo criados. Se a história da humanidade tem um fim ou não, eu não sei, mas eu tenho certeza de que o Espírito de Jesus Cristo nos espera lá. Quando dormirmos, que é o mesmo que morrermos, nós também estaremos lá, sem lapso de tempo, para desfrutar a ressurreição na eternidade. E mesmo estando na eternidade, ele também está conosco também agora, graças à sua onipresença. Agora vamos à Bíblia. Caim foi o primeiro psicopata da história. Então vamos ver como está escrito na Bíblia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Eis o primeiro homicídio da criação. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão?
Ele respondeu: não sei. Eis a primeira mentira da criação. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então, veja bem, ele está amaldiçoando a Caim. Lá na queda do homem, ele amaldiçoou a terra. Ele não amaldiçoou a Adão. Ele não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. Agora, quanto a Caim, ele amaldiçoa ele próprio, o próprio Caim. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Pode-se observar que o Espírito de Jesus Cristo amaldiçoa Caim. És agora, pois, maldito sobre a terra, ou sobre a terra. Mas com relação a Adão, percebam que ele amaldiçoou a terra e não a Adão. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. O Espírito de Jesus Cristo jamais amaldiçoaria um homem que possui um espírito que é a sua imagem e semelhança. Mas Caim não era possuidor de um espírito semelhante ao dele, mas sim uma sombra, que é um dos produtos da maldição da terra. O profeta Isaías fala dessas sombras. É muito importante essa passagem do profeta Isaías. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo de nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e, com o meu espírito dentro em mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. O Senhor, a tua mão está levantada. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos adversários que os consumem. Por causa dos adversários que os consumem. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos, que seria o mesmo que uma vez mortos, não tornarão a viver. Sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste-lhe, e lhes fizeste perecer toda a memória. Mortos, uma vez mortos, não tornarão a viver. Sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Então é muito importante gravar essa passagem de Isaías, porque é só essa passagem em toda a Bíblia é que aponta para aqueles que só possuem sombra no lugar de espírito. Certo? Eles não ressuscitam porque não têm espírito, não são eternos. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 7 ao 14. Observe que sombras não ressuscitam, por isso os castigaste. Observem que sombras não ressuscitam, por isso os castigaste, e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. São pessoas que não têm eternidade,
foram criadas para atuarem maliciosamente e dificultar nossa vida. Em face da maldição da terra, é que eles existem, para serem figurantes descartáveis, causando tribulação aos filhos de Deus em suas provações. Eles fazem parte deste mundo amaldiçoado e atribulado, mas não da eternidade. Agora vamos ver o que Jesus Cristo, após o seu nascimento, tem a dizer sobre isto. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, Caim, e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Foi o que falou a primeira mentira. Foi Caim. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se ele é pai da mentira, ele foi o primeiro mentiroso, Caim. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 43 e 44. Não é difícil concluirmos que Jesus Cristo se referiu a Caim. Portanto, Caim é o diabo. Jesus Cristo não criou nada imprevisível para ele, e nada lhe é surpresa. De onde o amado Teófilo acha que se originou a máxima de que o bem sempre vence o mal. Pois se Jesus Cristo tivesse criado algo imprevisível para ele, matematicamente não poderíamos ter a certeza de sua vitória final. Aí vem uma passagem de São Paulo que diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O Espírito de Jesus Cristo sabia, mesmo antes de criar o homem, que Caim mataria Abel. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Percebamos que Caim não dá a mínima atenção para a advertência do Espírito de Jesus Cristo, levando a cabo suas intenções malignas. Os escolhidos, por sua vez, não necessitam dominar os seus desejos através do seu ego e de seus pensamentos da mente carnal, pois uma vez iluminados, existe o nono fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. É fruto. O recebemos naturalmente. Não cumpre a nós dominarmos os nossos desejos. Basta que entreguemos nossas vidas e nossas vontades ao Espírito de Jesus Cristo. Apesar de toda esta revelação, nós não estamos autorizados a julgar nem determinar quem é ou não filho da ira. Até porque, mesmo nós escolhidos, nos portamos mal em certas fases de nossa vida. Portanto, existem muitos escolhidos que ainda não conheceram a verdade e estão desviados como ovelhas desgarradas e agindo conforme os filhos da ira. Então vamos a uma passagem. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Primeira Epístola Universal de São Pedro, capítulo 2, versículos do 21 ao 25.
Atentem para a assertiva, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Atente para essa, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Então, mesmo os escolhidos podem agir como um destinado para a ira, mas ele, no final da história, ele vai cair em si. Vamos mais uma passagem. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Vou apresentar duas passagens de Jesus Cristo que, além de ilustrar este capítulo, vai servir para os próximos também. Primeiro vamos à parábola do joio. Vamos à passagem. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Então, trigo são os predestinados, escolhidos e predestinados. E o joio são a descendência de Caim. Não é uma descendência de DNA, tá? É uma descendência, ela é aleatória. Numa mesma família, você pode ter 10 irmãos e um ser destinado para a ira. Não tem assim nada com o DNA da nossa biologia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Agora vamos à explicação desta parábola pelo próprio Jesus Cristo. Vamos à passagem. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Deus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, filhos de Caim. O inimigo que semeou é o diabo, a sombra de Caim.
a ceifa e a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Bom, amados Teófilos, eu tive uma perda, porque acabou a minha bateria e houve uma interrupção na gravação, mas vamos prosseguir. Então vamos lá. Então, agora vamos à explicação desta parábola pelo próprio Jesus Cristo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, são filhos de Caim. O inimigo que semeou é o diabo, a sombra de Caim. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos, manifestação da onipresença do Espírito de Jesus Cristo. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso não é para os escolhidos, isso é para a descendência de Caim. Então os justos resplandeceram como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo do 36 ao 43. O diabo é Caim, sua descendência de sombras são o joio, os filhos do maligno. O trigo somos nós, os escolhidos, predestinados, desde antes da fundação do mundo. Esta parábola não é para amedrontar ninguém. Não temais, pois a parábola não diz que joio se transforma em trigo e vice-versa. Não existe injustiça nisto, pois as sombras não têm memória, são descartáveis, foram criadas para serem figurantes em nossas vidas, submetendo-nos à prova. São psicopatas, não têm sentimento nem remorso. São malignos, irreparáveis e não têm espírito. Como se diria num adágio popular, são desalmados, quando alma e espírito era considerado sinônimo. Mas, como veremos neste compêndio, cada uma dessas palavras, alma e espírito, tem um significado diferente. As tribulações não são para que o Espírito de Jesus Cristo conheça nossos limites, pois ele já sabe de todas as coisas. Mas para nós nos conhecermos e sermos conscientes de nossas virtudes. Nós sim temos o Espírito e a imagem e semelhança do Espírito de Jesus Cristo. Vejamos mais algumas características dos psicopatas, os destinados para a ira, isso na própria palavra de Deus. Vamos a uma passagem. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior, ao passo que anjos, manifestações do Espírito de Jesus Cristo, embora maior em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição,
falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal. Em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviando, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez desse profeta. Esses tais são como fonte de água, como névoas impelidas por temporais. Para eles está reservada a negridão das trevas. Portanto, pronunciando palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Segunda Epístola Universal de São Pedro, capítulo 2, versículos do 9 ao 19. Mensagem para reflexão. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, seria o ego, e sim a vontade daquele que me enviou, que era o seu próprio Espírito. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, os escolhidos e predestinados. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia em nossa morte física. No último dia, isso aí é na nossa morte física. De fato, a vontade de meu Pai, que é o seu próprio Espírito, é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos do 38 ao 40. Nota, os psicopatas jamais crerão, mas os escolhidos e predestinados desde antes da fundação do mundo, todos crerão. Que nenhum eu perca de todos os que me deu, que são os escolhidos e predestinados. O Espírito de Jesus Cristo nunca perdeu, não perde e nunca perderá ninguém, nem absolutamente nada. Final do capítulo. Estou preocupado com esse corte que houve no meio aí, com o apagamento do meu computador, mas eu espero que tenha ficado legível e não tenha prejudicado a gravação. Mas como falei no início, no final de todo vídeo, eu tenho que dizer a mesma coisa. Se o amado Teófilo está vendo esse vídeo pela primeira vez, pode não ter entendido, porque é a leitura do meu livro, O Mistério que Estiver Oculto dos Séculos. Eu já estou no capítulo 6. Eu tenho prefácio e introdução, primeiro capítulo, até o 6, já gravado, quer dizer, o 6 eu vou colocar agora. Agora que eu digo, vai ser daqui a algumas horas, eu vou colocar no meu site. O meu site é escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com. Neste site vocês encontrarão todos os meus vídeos. Por enquanto eu estou ainda no 6º capítulo. Nós temos 24 capítulos e um epílogo ainda para gravar. E o amado Teófilo vai ter uma visão da Bíblia diferente da que teve até agora. Então, são 21 horas e 9 minutos, no dia 22 de 6 de 2019. Então, saudações aos amados Teófilos e
amanhã eu estarei gravando o 7º capítulo.